decreto. Então esta palavra é para você. Então olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: olha, se você ama a Deus, e se você crê que foi chamado pelo decreto do Senhor, todas as coisas vão contribuir para o bem. Todas as coisas vão contribuir para o seu bem, até aquelas que agora você não está entendendo, mas tranquilize a sua alma e o seu espírito, elas vão contribuir para o seu bem. Aí o escritor continua dizendo: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, aquele que primeiramente, porque os que dantes conheceu, uma referência a nós. Quando ele diz que o Senhor nos conheceu, não significa que Deus apenas sabia que nós iríamos existir, ou que ele conhecia alguns fatos a nosso respeito, pois o Senhor conhece tudo acerca de nós. Mas eu poderia parafrasear esta palavra, quando nós lemos, porque os que dantes conheceu, eu poderia dizer, aqueles em quem Deus pensou para um relacionamento pessoal com Ele, relacionamento este de salvação. Quando o Senhor nos conheceu, Ele não nos conheceu apenas naquilo que nós éramos, ou naquilo que nós viríamos a ser, levando-se em conta a presciência de Deus, que Ele conhece o amanhã, Ele conhece o daqui a um mês, a um ano, a 2 anos, a 10 anos, a 100 anos. Não, quando o Senhor nos conheceu, Ele não está dizendo que nos conheceu apenas com relação a fatos que dizem respeito a nós, mas Ele estava dizendo: eu conheci aqueles em quem eu pensei para chamá-los a um relacionamento mais íntimo comigo, que é o relacionamento da salvação. Nós que somos salvos por Cristo, nós temos um relacionamento mais íntimo com Deus, relacionamento que não tem aqueles que ainda não foram alcançados pela bênção da salvação. Tanto é que se alguém entrar aqui sem que tenha tido a experiência da salvação, ele não vai entender nada do que está acontecendo aqui esta manhã. Ele não vai entender porque você derrama o seu coração na presença de Deus. Ele não vai entender porque você adora a Deus. Ele não vai entender porque você chora. E este choro não é de desespero, este choro é de alegria, este choro é de alento. Ele não vai entender, mas nós sabemos porque fazemos isso, porque nós temos um relacionamento íntimo com Deus. Eu glorifico a Deus por este relacionamento, eu exalto a Deus por este relacionamento, não somente pelo relacionamento que eu tenho, mas pelo relacionamento que você tem com Deus. E aí o escritor diz assim, ele continua falando, e ele diz: olha, aqueles a quem o Senhor dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho. Verso 30, e aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Então vamos entender o que ele está dizendo. Primeiro, o Senhor nos conheceu, Ele nos viu, Ele pensou em nós para um relacionamento mais íntimo com Ele. E no momento em que Ele nos conheceu e entendeu que nós poderíamos estabelecer com Ele esse relacionamento íntimo, que é o relacionamento da salvação, Ele nos predestina a essa salvação. Aí Ele nos vê e nos escolhe. Jesus Cristo nos escolheu, Ele foi bem claro, dizendo: não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós. Eu olhei para você e vi que podia estabelecer um relacionamento íntimo com você, e aí eu te chamei, eu te escolhi, eu te predestinei. É como um noivo escolhe uma noiva, e isto é o símbolo da igreja de Cristo. Nós somos a noiva do Cordeiro. O noivo nos escolheu porque Ele viu em nós a possibilidade desse relacionamento mais íntimo. E aí quando Ele nos escolhe, quando Ele nos predestina, Ele nos chama. Nós somos chamados para a presença do Senhor. E no momento em que somos chamados,
acontece o maior milagre que pode acontecer na vida de uma pessoa. Não é ela ser curada de uma enfermidade crônica, não é ela receber a solução de um problema para o qual a ciência, para a qual os advogados dizem não haver solução. Não é ela ser batizada no Espírito Santo, mas a maior bênção que alguém pode receber é o perdão dos seus pecados. Tanto é que a Bíblia diz que não há festa no céu quando um paralítico levanta da cadeira de rodas e anda, não há festa no céu quando um cego começa a enxergar, não há festa no céu quando um mudo começa a falar, não há festa no céu quando o irmão é batizado no Espírito Santo e começa a falar em outras línguas, mas há festa no céu quando um pecador se curva diante de Jesus e o recebe como Senhor e como Salvador. Aí o Senhor nos traz e acontece o milagre. Qual é o milagre? O milagre da justificação. Nós somos justificados através do quê? De sacrifícios? Através de pagamento de promessas? Não, nós somos justificados gratuitamente pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Esta é a razão da nossa alegria. Nós não pagamos nada pela nossa salvação, nós a recebemos gratuitamente. O Senhor nos justificou gratuitamente. Só os que podem ser gratos a Deus por isto, levante o seu braço e glorifiquem ao Senhor. Mas aí ele conclui o verso dizendo: e a estes que ele conheceu, a estes que ele pensou para um relacionamento mais íntimo, a estes que ele predestinou, dizendo, a este mesmo, a estes que ele chamou e trouxe para perto deles, a estes que ele justificou através do precioso sangue de seu Filho Jesus Cristo, a estes também glorificou. E espera aí, esta palavra glorificou, ela tem duas formas de aplicação. Ela pode ser aplicada num sentido escatológico, ela pode ser aplicada para o futuro. Nós seremos glorificados quando formos arrebatados para os céus, para estarmos com o Senhor. Nós teremos o nosso corpo transformado, seremos semelhantes a Ele. Isto é uma mensagem escatológica, glorificação para o futuro. Mas esta glorificação serve também para o presente. Por quê? Porque esta glorificação que nós vamos receber no futuro, depois do arrebatamento da igreja para os céus, ela pode ser sentida agora. É mais ou menos como vida eterna, que as pessoas fazem um erro muito grave aí na interpretação de vida eterna, dizendo que a vida eterna nós vamos alcançar. Nós não vamos alcançar, nós alcançamos. Nós já temos a vida eterna hoje. Quando nós aceitamos a Cristo, nós recebemos a garantia da vida eterna. Agora poderemos perdê-la se abandonarmos a Cristo, mas se continuarmos ligados a Cristo, nós já temos a vida eterna. O Senhor Jesus Cristo disse: aquele que vem a mim, crê naquele que me enviou, crê em mim, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não terá, já tem, e passou da morte para a vida. É por isso que crente não morre, crente descansa no Senhor. Aleluia! Esta é a certeza da vida eterna que nós temos. Então esta mesma ideia que se aplica à vida eterna, se aplica a esta glorificação. Embora ela tenha um sentido escatológico, ela venha a ser aplicada num futuro próximo ou distante, eu não sei, mas ela pode ser vivida hoje. De que maneira? Eu vivo com Cristo, Cristo vive em mim, e porque eu vivo em Cristo e Cristo vive em mim, eu estou debaixo da sua proteção. Aqui nós não temos corpo fechado, aqui nós temos a proteção de Jesus Cristo. Aqui nós não temos corpo fechado, aqui nós temos o anjo do Senhor que acampa ao redor daqueles que o servem e os livra. Esta é a promessa de Deus para nós. O Senhor os glorificou, ou seja, deu a nós o livramento que nós precisamos. Se encaixa muito bem aqui o Salmo 23. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Faz o quê? Unges a minha cabeça com óleo. E aí? O meu cálice transborda. O Senhor está dizendo, olha, preparo para você uma mesa na presença dos seus inimigos. E quando todo mundo estiver lá, quando os lábios mentirosos se manifestarem, quando a língua enganadora se manifestar, eu vou derramar sobre a sua cabeça o azeite.
e as pessoas verão, entenderão e terão que admitir que eu tenho um negócio especial com você,